Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, E enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, Meu zeloso guardador, se a ti me confio, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. também queremos pedir a presença e a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, para que ela possa guardar a nossa atenção, os nossos pensamentos, para que ela nos ajude das distrações e nos conduza sempre mais ao conhecimento do vosso Filho. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com relação à prova, não estava difícil, estava fácil, né? Mas de maneira geral, as irmãs, elas foram melhores que vocês. Não sei se porque elas são mais lógicas, né? Mulher comum e mulher, brincadeira, irmãs. Mas elas conseguiram ligar mais as ideias usando. Elas conseguiram estruturar a ideia delas e colocar no papel, né? Um começo, meio e fim, né? Foi o que eu também esperava de vocês, mas não aconteceu isso, né? Então, quando eu falei que tinha que ter palavras, tipo, às vezes parece uma palavra do nada, no contexto fora do nada e ser o sentido que eu dei na aula, né? Só colocar a palavra não tem sentido nenhum, né? Tem que colocar a palavra e o sentido que eu dei em sala de aula, né? Porque uma palavra, ela possui muitos sentidos, né? Então, usada no contexto de vida comunitária e que o Frei colocou, é um contexto. Eu posso pegar a mesma palavra e usar em outra matéria com outro contexto, né? Então não vale só jogar um contexto lá e achar que não, tá certo, a palavra tá aqui, não é isso, né? Também o que eu achei das redações é que algumas tiveram, por exemplo, ficaram muito sentimentais, né? Como se fosse uma pregação, e não é uma pregação, era uma redação, né? Redação, acho que aqui vale abrir parênteses, né? Redação sempre possui título, na primeira aula? Sim. Irmão Paulo? Na correção. Redação sempre tem título. Então, algumas poderiam ter tirado 10, não tiraram 10, porque de fato não teve, faltou ali o título, né? Então, conta também. Erro de português nem contei tanto. Eu ousei, com o pouco de conhecimento que eu tenho de português, corrigir alguns, mas não tudo, porque teve uns que eu fosse corrigir, eu teria que perderia muito tempo. Então não corrigi, só acentuação e vírgula, alguma coisa assim eu coloquei. Mas fora isso, né, acho que dá para melhorar bastante com relação à escrita, sobretudo de vocês. Né, dá para melhorar bastante as ideias, colocar um começo, meio e fim. E quando eu coloquei, por exemplo, para falar sobre vida comunitária e vida religiosa, o que eu esperava? Né, que tivesse uma introdução, falasse-se um pouco, né, o que é vida religiosa, o que é vida comunitária e para analisar a relação das duas, né, portanto de poucos também. Portanto, com base nisso, concluímos de fato, em suma, enfim, não teve essa conclusão, né? Então acho que para as próximas, né, vale a pena se atentar a essas questões, tá bom? Então hoje nós começamos o segundo bimestre. Das últimas só quero fazer uma recapitulação, né? Então na última aula nós falamos sobre o quê?
Peraí. Que constitui a vida comum. A vida comunitária nasce e precisa ter livre escolha para passar pelo processo de transformação do eu e nós, e a vida nos obriga a mudar. E na penúltima da penúltima aula? Penúltima da penúltima? Então vamos lá. Não, na penúltima aula. Qual deveria ser a característica fundamental da vida religiosa? E qual é? Alegria. E na penúltima da penúltima? A vida religiosa. E nós falamos sobre o... Ser sinal e Ser sinal, sim. das bem-aventuranças. Fuga monte. Falou, por favor. E na penúltima da penúltima da penúltima? Quando surge a comunidade? Quando surge? Quando a comunidade surge. surge. Que a maior capacidade do homem é fazer comunhão. Aí tem que ser aquele L, né? E a pericorese. Perfeito. A primeira aula? Deixar-se O que é que amar. eu entendo por vida missionária? Não, isso Não. deixa ser Esse amado. foi um... Essa foi uma falta. Essa foi um surto. Essa daí foi por um Essa motivo não específico. conta, essa não conta. Essa não conta. É que tá na outra tabela. Deixar-se amar. Maravilha. Unidade, paciência, processo. De 0 a 10, quanto você tem colocado em prática aquilo que a gente tem visto em aula? Em aula não, informação. Eu acho que uns 6, 7. E você? 6? 6, 7%. Duvido. Não, esforça. Vou colocar, sei lá, uns 6. 7. Eu creio que sim. Nossa! Tá vermelho, hein? Tô tentando. Tô tentando, Jesus me ajuda. 8? 7. Nossa, acho que uns 4, 5. Uns 6, 7. Eu tentado, então eu diria um 7. Acho que 7. 3, 4. 3, 4? Meu Deus do céu, então não tem sentido estar aqui. 3, 4, 5 e não rola, né? Não, lembra que é um avanço pra quem. Antes era 2, agora já tá 5. Não, eu tenho paciência, mas... Há um processo. Lembra da cidade do bambu? Tá. Por que 5? Porque eu creio que falta mais coisas da minha parte, sabe? Falta o quê? Ai, não, só Não, vamos fazer assim, vamos fazer diferente. Mas já que não tem mais trabalho do irmão Paulo, tem trabalho do meu. Ah, não. Né? Em cima da nota que vocês me deram, eu faço uma redação de 15 linhas, o porquê não conseguem chegar a viver o 10, de 0 a 10. Agora? Não, agora não. Ah, Entrego na próxima sexta-feira. Amanhã. a pergunta é: Por que não conseguem viver 10? tá. Para as irmãs que estão em casa também. Né? Vocês se perguntem de quanto vocês estão vivendo e me entreguem semana que vem um texto, uma redação de mais ou menos 15 linhas. Vai, eu mudei, tô vivendo 10. É difícil falar, porque. Parece muita presunção, sabendo do quanto a gente ainda é. é. Muito, se eu jogar logo um 10, eu não sou humilde. Mas daí que vai ser sentindo. Não, eu sei que eu não vivo 10, porque eu acho que ainda falta muito esforço e principalmente A verdade reflexão. é que o 10 o cara só vai ter depois que morrer. Aí depois Ah, que ele morrer, ele foi o. Mas você reconhecer aquilo que você está vivendo é pecado? Não. Se Deus deu a graça, né? Se Deus quer que a gente viva 10. Não, mas nem todo mundo vive aquilo como o senhor falou. Eu quero saber então, eu quero ver por quê. Sim, Se nem coloca todo numa folha. mundo vive aquilo que fala, que prega, que. Me coloca numa folha. Os santos que viveram, eles não viveram 10% sobre a vida religiosa? Acho que não foi 10, não. Só E por que foram santos? Foram santos porque lutaram. Como nós falamos. E quem lutou, viveu. Não tá no 10 ainda, tá lutando. Quem viveu. Não vem dizer aí. Tá, mas por exemplo, dentro das capacidades humanas que nós temos um limite para poder atingir. Sim. Né? E dentro da humana, eu estou vivendo quanto? De 0 a 10. Então eu consigo mudar de lei. A Mina falou ontem na aula que. Ontem, né? Que a santidade não é perfeição. Não é você errar, é você continuar.
Porque aí tem a frase de São João Paulo II, né? Sei. Pecador não é aquele que não é aquele que cai, mas não. Hein? Não sei. Não se informa. Tá, me informa aqui, ó. Tá? Semana que vem. Silêncio diz mais do que tudo. Posso colocar lá no cara do pontinho? Não, Das eu 15 mil eu pontos. quero o textinho, ok? 15 linhas de pontos. É. Irmão, ponto de interrogação. É ponto de interrogação no final. Bom, Paulo seria orgulhoso. Ele ia falar. É? Não, ele olhar e fazer assim, é? É, a gente já tem que chutar. Ele ia falar que é um grito. Por que não consegue viver 10? Enfim, até semana que vem. Tá. Cristo, ele é a unidade do quê? Na última aula nós vimos A vida comum. vida comunitária. Sim. O que constitui a vida comunitária. E nós vimos que ela não é somente o quê? O céu. O nosso prazer. Não é só eu. É. Do eu do nós. É isso? Vai nos obrigar a mudar. Que são várias coisas, né? É. Ah, Esse é o problema. e o senhor falou da questão de ser o céu na terra. Se nós estamos felizes, ela passa a ser o céu. Mas se nós paramos na dificuldade, ela se torna um inferno para nós. E nós precisamos superar isso para chegar ao céu. Ela precisa ter perdão, oração, criatividade. Qual foi a missão de Cristo quando ele se encarnou? Salvação, redenção. A redenção. Qual que é a oração sacerdotal de Cristo? Até que todos sejam um. Por quê? Porque eu e o O Pai somos um. Porque ele e o Pai somos um. Na medida que nós, eu e você, nos unimos a Cristo, nós nos tornamos. Quais as consequências desse um? Santidade? Se um sofrer, todo mundo sofre junto. O que mais? Um só propósito de vida. Mas quais as consequências, vamos dizer assim, práticas? Eu vou amar melhor. Ajudar Se eu o e Cristo somos um só, eu vou agir como Cristo. Hã? Se eu e Cristo somos um só, todas as minhas ações vão ser iguais a de Cristo. Qual a distância de você e Cristo? Um abismo. Um abismo, porque Você não come todo dia? como não? Mas eu... É pecado então, né? Oi? Se não há menos de distância, não é pecado. Sim. Não, tô falando da distância de amar como Cristo amou. Não, mas a pergunta é essa. A pergunta é se você definiu. Porque, tipo, se eu mais Cristo somos um, então eu preciso amar do jeito que Cristo amou. Então, há um abismo dessa distância. Por quê? Por quê? Por quê? Porque a gente ainda somos imperfeitos, não chegamos ainda nesse... Eu acho que Eu creio, a minha cabeça... eu tô começando a entender, assim, Benedito, mas pensa do mesmo jeito, sim. Você mente também, Benedito? A gente, por ler as coisas que falam sobre humildade, a gente quer pôr esse abismo entre nós e Cristo. Mas assim, eu entendo que há sim essa diferença. Mas se a gente não fizer igual o Paulo falou lá não quer seguir a Cristo, pelo menos segue a mim. Tipo assim, qual que é o sentido nessa vida? A gente tá andando para trás. Porque a partir do momento que eu estou me aproximando de Deus, se eu crio esse abismo de diferença, eu estou indo no sentido contrário. Então, às vezes, assim, as minhas respostas, às vezes, é baseada na questão da humildade e por medo de me achar, assim, soberbo, sabe? E eu acho que o Benedito pensa assim também. Mas eu acho que Não é baseado. nada, mano. Mas eu estou pegando exemplo de São Paulo, por exemplo. Ele era um homem que não era um com Cristo? Sim. E ele foi desumilde? Não. De 0 a 10. Quanto será que ele viu a vida religiosa dele? 10. Ele não é religioso. Eu acho que não foi 10 não, foi 8 não. Alguém que não viveu isso aqui,
é capaz de dizer, me seguem ou me imitem, se não imitem a Cristo? Ali ele está próximo, mas não chegou, não fechou o 10. Mas como que alguém que não vive 10 manda imitá-lo? Porque o discípulo supera o mestre. E se eu vou imitar você, eu posso dar trabalho te superando. Então, melhor que Cristo. Pra mim é muito não. Pelo exemplo que o Senhor deu, especialmente da oração eucarística, e a pergunta que o Senhor começou foi qual a missão de Cristo, que foi a redenção. Se Ele nos redimiu a humanidade inteira, Ele nos colocou como se fosse no mesmo parâmetro. Então, acho que a única diferença, ou a distância entre mim e Cristo, são as minhas decisões, de diminuir para que Ele cresça. Eu posso ter a vontade. As decisões também se encaixam. O que nos distancia de Cristo é a nossa vontade. O que não nos faz ser um com Ele é a nossa vontade. Por que a nossa vontade? Porque é egoísta. Por que nós somos egoístas? Porque somos manchados pelo pecado original. Por que somos manchados por pecado original? Porque nós estamos cheios de nós, Porque e não diminuímos para que Ele cresça em nós. A nossa missão aqui na Terra, dentro, falando da vontade, é buscar fazer em tudo a vontade de Deus. Quanto mais eu faço a vontade de Deus, mais eu me uno a Cristo. Quanto mais eu me uno a Cristo, mais eu sou um. Quanto mais eu sou um, mais a minha comunidade se torna uma. Na medida que ela se torna uma, nós deixamos de ser. Quem tá na campainha? Peraí. Acho que é aquilo. Se for ela. Nós deixamos um grupo de trabalho. Um grupo de reza e outros quaisquer grupos. Nós somos isso, né? Um grupo que reza, nós somos um grupo que trabalha, mas estamos além disso aqui. O que nos faz estar além disso aqui? Em busca do mesmo. A comunhão. Da mesma coisa. Hã? Em busca da mesma coisa, da santidade, Cristo. É porque nós já está prevendo o céu. E tipo, também lá fora, o conceito de trabalho, de reza, assim pode se tornar as comunidades de leigos. Além disso aqui está a unidade. A unidade em Cristo. Onde eu quero chegar com isso? Nós precisamos saber, vou dar um salto, vai parecer meio sem sentido, mas tem sentido. Quando eu estou unido a Cristo, e eu me torno um, começa a saltar algumas coisas em mim. E que coisas são essas?
Saltar em que sentido? De expelir ou de... Começa a aparecer, a aflorar. Caridade. Também. Quem mais? O amor, Quem mais? Quer dar uma coisa? autoridade, Aham. Doação. Aham. compaixão. Aham. Eu acho que é o nosso defeito, porque ele, como é luz, ele vai, onde a luz dá. Também, mas não é isso que eu quero. É nesse sentido? Também. Ah, não tô entendendo nada. Você pegou o Estevam. Não falei nada. Eu tô quieto, prestando atenção. A nossa semelhança com Quanto ele? mais unido eu estou a Cristo, mais eu me torno um. Quando eu me torno um com Cristo, o que Cristo vem fazer em mim? Ele ilumina o que em mim? Dois passos. A minha semelhança? As Não. trevas. que- Não. Nossa, você tá muito tenebroso hoje, hein, Bruno? Nossa, ele tá num Sério? Ah, é verdade. Isso daí tá... Ele tá Certeza que é uma resposta muito específica. Não, que a é gente óbvio. não vai chegar. É óbvio. É óbvio isso aqui, gente. É muito fácil. Quanto mais eu estou unido a Cristo, mais eu me torno um. Sim. Quando eu me torno um, Cristo, ele me ilumina. E quando ele me ilumina, o que é que começa a surgir? Unidade. Aliás, a qualidades. aparecer. Unidade. Hã? As qualidades. Oh, boa. Eu ia falar outra coisa. E são as nossas qualidades que Eu tô nos... gastando toda a informação que eu já tive. São as nossas qualidades que nos tornam uma comunidade... Unida. Não, Perfeita. Santa. não, Humilde. não. Qual que é a pergunta? Harmônica. Quanto mais unido a Cristo, mais um eu sou. Quanto mais um eu sou, mais Cristo me ilumina e começa a sobressair as minhas qualidades. Quanto mais qualidades eu tenho, mais harmônico dentro da comunidade eu me torno. Mas para que eu possa tornar a comunidade mais harmônica, eu preciso saber o que eu tenho de qualidade. E aqui vai a minha pergunta. Eu já vou até anotando aqui o que eu O quê? Agora eu vou sentar e vou escutar. Eu já vi essa pergunta antes. Já. Qualidade. As qualidades que o senhor está falando, o senhor está falando ela separada dos dois ou a mesma coisa da qualidade? Mesma coisa. Dos dois eu achei que eram os carismáticos. Dom sim. E aí? É pra falar? Pelo menos 3 de cada um. Vai, começa de lá. Eita, não. Aí. Começa aí, Heitor. Puxa fila. Tô escrevendo. Não, vai ter que falar. Diz em questão interior ou exterior? Qualidade. Não sei. Tanto faz. Tudo é qualidade. Tá. Não. Eu sou uma pessoa, por mais que me pareça, com pouco tempo de convivência, mas empático. Sério? Por que ele tá se justificando? Por mais que não pareça. Fica parece uma pessoa ruim. Empático como que é? É quando você Tem empatia. Se coloca no lugar do outro. Isso. Eu choro com você. Mas embora tu não chore, né? Você falou. É esse então, esse aí já você não precisa anotar aqui. Mas 2 minutos eu não chorava. Ah, Já vou até já no trabalho. Prestativo, no bom sentido da coisa. uhum. E tem um. E
Digo, Deus, deixa eles falarem. Aí eles ficam me olhando com o olhar de julgamento, né? Você não Eu não é mulher, não. Prestativo. Não vou olhar não. E comprometido com aquilo que eu tenho que fazer. Ai, Benedito. Eu Benedito não. Irmão, sou prestativo, sou amoroso com os meus irmãos, sou atencioso com o que precisa. Pronto, vai Benedito. Cozinheiro, decorador, atencioso, acolhedor. Tá bom. Eu sei perdoar. É um dom, uma qualidade isso. Olha só. Boa Demais. Eu ri porque eu não tenho. Sempre eu sou bem rancoroso, inclusive. Sempre a pessoa que me desculpas eu perdoo. Ah. Sou prestativo também. Essa é a qualidade? Esse meu último. Eu acho que eu sou aquele que o Cleiton falou primeiro também, que eu só não choro. Pelo professor, mas eu me compareço pelo professor também. Empático, então. Mais ou menos. Você, Fernando? Acho que. Não, você acha? Não, eu acho que é uma virtude. Pontual, acredito que, assim, questão de responsabilidade, de fidelidade, assim, eu sou bem fiel. Não chama a palavra. O sinônimo de fiel, de fidelidade. Esqueci agora. O que mais? Responsabilidade e pontualidade. Assim, São três? são três que você falou. Qual que você falou primeiro? Pontualidade, fidelidade e responsabilidade com aquilo que me pede ou vou atrás até. Mais sinônimos, responsabilidade e fidelidade são sinônimos. Então. Compreensivo. Messias. Eu não consigo pensar uma coisa. Eu busco trazer alegria sobre o meu dia, tento ajudar o meu próximo. Creio que perdão. Pedro Jardim. Comunicativo, criativo e engajado. Pedro Maria. Tô na comunicação aí. Trabalhador, empático e. Não sei falar. Sei lá, fiel. Observador. Não sei, você tem que me dizer. Sim, fiel. Giovanni. Acho que a alegria, a empatia e hoje eu acho que a paciência tem melhorado isso. Essa cara eu conheço. Domingos. Dona de casa, responsável, observador. Qual que é o último? Lucas, observador. Não consigo pensar em uma só. Não, para três. O único que eu acho que eu tenho assim é Pode chamar da boca para falar. eu não tenho costume de fazer acepção de pessoas na hora de acolher elas. E acho que também a questão. Fala alto. A questão dos conselhos também acho que é uma das minhas qualidades para aconselhar as pessoas. E a terceira não sei. É isso então. Sei lá. Você é fofinho. Estudos teóricos, acho que é uma qualidade que eu tenho. Inteligente, no caso? Não. Assumir, né? Só falar com a gente. Acho que estudos teóricos. Foi isso. Que seria Estudo. em estudar. Sem se for na prática, estudar eu consigo ver. Aí já subiu de novo. No caso, estudioso. Tá bom. Não precisa falar na prática. Você estuda Esse cara aí. Qual uma outra característica que define ser comunidade? Comunhão, Hã? alegria.
comunhão, alegria, não. Harmonia. Vida Não. comunitária. Não. Caridade. Não. Serviço. Assim, a caridade de São Paulo nada resta. Ela falou igual o irmão Paulo, né? Paulo, né? Dona Reister. Um outro sinônimo que nós podemos dar à vida de comunidade. Céu na terra. Nós costumamos fazer muito isso. Céu. Partilhar. Convivência. Fraternidade. Trabalhar. Tá chorando? Pode ser por aí. Trabalha. Depois eu te dou um abraço, tá, filho? Quanto eu esperei. Hein? Trabalho. Não. Oração. Não. Rômulo, comunhão. Não. Nós fazemos muito isso. Convivência na mesa? Não tem paz que vai se fortalecer dele. Ser comunidade? Ser alegre. É errar. Não. É, também, mas não é isso. A consequência de ser comunidade é o que vem é o do erro que vem depois. Que também é ser comunidade. Hã? Perdão. Não. Festa. Ó, comunidade. Resenha. Você será o irmão Paulo. Filme. Segunda-feira. Lavar a louça. Comer pouco. Isso é só pro Rômulo. Aceitar Eu achei que era contigo. as dificuldades do outro. As críticas. Eu nunca ia aceitar isso aí, não, Bruno. Eu tava pensando que era só uma palavra. É. Isso também é comunidade. Não. Amém. Existe Aceitar as caretas. existe algum grupo reunido na face dessa terra onde não se tenha críticas? Não. Portanto, a crítica ela faz parte da... Comunidade. Qual o benefício da crítica? Crescimento. Possibilidade de crescimento. Maturidade. Resiliente. Prosperidade. Começou com P. Vida eucarística. Agora eu não sei se... Crescimento tem Acho que é. Tem. Então, viver em comunidade também é passar pelo processo das críticas. O processo das críticas, eles nos fazem crescer. Por que eles fazem crescer? Que mostra a madureza. Que a gente se autoavalia e vê se realmente. E revela Mas nosso aqui não é autocrítica. Aqui é crítica de terceiros. É que Que o outro Que nos fazem. É esse tipo de Mostra crítica. aquilo que a gente não consegue ver. Hã? É isso. Em vista de uma boa convivência, quando eu sou criticado, o que eu tenho que fazer? aceitar. Hã? Sorrir pra cara dele bem mostrar. Brinde depois. Olhar pra ele e falar, o meu brinde você quer. Eu preciso aceitar. O que mais? Meditar. Contemplar. O que mais? Hã? Rezar. Eu aceito e Opa, medito. Se isso é uma for qualidade, propício, eu mudo. Senão. Opa, Oi. isso é uma qualidade, é? O quê? Aceitar a crítica sem retrucar a pessoa? É qual que é a qualidade? O Barnabé, mas tem aquela coisa. Resiliência. Resiliência. Tem aquela coisa, eu faço uma crítica pro Senhor. Uhum. Critico o Senhor. Sim. Aí o Senhor vai aceitar, o Senhor aceita, o Senhor agradece. Aí o Senhor reza e o Senhor medita em cima daquilo. Se aquilo tem a ver, o Senhor acolhe para você, para mudança. Mas se não tem a ver, deixa passar, né? Mas às vezes, em nome de uma boa convivência, às vezes vale para você mudar. Se não for mudar a sua essência, é claro. Nem às vezes a pessoa pode me criticar, você é muito feliz. Fazer o quê? Ficar triste? Entendeu? Se quiser ficar, deixa que ele. Então, viver em comunidade, tendo Cristo comunidade, é preciso passar pelo processo de aceitação das críticas. A crítica, ela precisa ser para nós fonte de crescimento, não fonte de entristecimento.
Eu não posso ficar mais triste com as críticas que eu recebo, mas muito pelo contrário, eu preciso ficar feliz, porque é a partir delas que eu tenho a possibilidade do crescimento. Mas, na verdade, uma pergunta só. Tem uma forma certa de fazer uma crítica? Tem. Sanduíche, não é? Reivindicativo. Olha, existem algumas formas de fazer crítica. A primeira delas, a primeira forma negativa. Brincando. Não se faz crítica brincando. Indireto. Não se faz crítica com indireta. Saúde. Se você precisa falar algo para a pessoa, você precisa chegar nela e falar, irmão, isso. Precisa ser homem, precisa ser mulher, chegar e falar, olha, é isso. Crítica com indireta, crítica com brincadeira, as pessoas não vão te levar a sério. Nunca vão saber quando você está falando sério e quando não está falando sério. E isso é muito ruim na vida comunitária. Porque às vezes a gente convive com o irmão e não sabe quando ele está falando sério e quando ele está brincando. Então, crítica a gente sempre faz de maneira séria e de maneira, como eu posso dizer, com humildade, né? Sendo homem. É assim que a gente faz crítica. E nós precisamos aceitar a crítica para que a gente possa crescer. Em nome da harmonia da comunidade, para que surjam as qualidades e para que a comunidade possa ser uma. Não existe comunidade na face dessa terra onde não se tenha crítica. Ou direta, onde a pessoa chega e me faz, ou indiretamente. Mas sempre vai ter crítica. Nós nascemos, o ser humano parece que nasce que já nasce criticado. Nossa, que criança feia. Nossa, que criança cara de joelho. Nossa, nossa, criança fica chorando. Então a crítica sempre acontece. Né? A crítica ela existe. Só que ela precisa nos possibilitar um crescimento. E daí nós precisamos aceitar as críticas que nos fazem para que a gente possa viver bem em comunidade. Sem aceitação é muito difícil. Qualquer ser humano viver em comunidade ou em vida religiosa. Mas como nós passamos por esse processo de crescimento? Aceitando, meditando, mudando e rezando? Terapia. Fé. Nós passamos pelo processo da crítica pela fé. Se nós não tivermos fé, com pouco tempo de vida consagrada, nós vamos desistir. Porque, sendo bem sincero, você morar em um local com muitas pessoas, onde você é sempre criticado, onde você precisa administrar as cobranças internas e as cobranças externas. Internas, que são as que nós fazemos sobre nós mesmos, e as externas, que é as que nos fazem. Não é fácil você passar por esse processo. Até você alcançar um grau de liberdade interior, já derramou muitas lágrimas, já pensou em ir embora 1 milhão de vezes. Mas se a gente não tiver fé em entender que isso aqui é para que a gente possa chegar a isso aqui, e disso aqui é para a gente chegar a ser livre, aí a gente não tem um porquê de continuar. Aí o que a gente faz? Desiste. Ô, irmão, dentro disso tudo que o senhor falou, para dar um exemplo aqui, sei que a gente precisa das críticas, porque a gente precisa crescer e tudo mais, que a gente precisa ter certa resiliência para poder saber lidar com as situações, que a gente precisa saber lidar com as cobranças, tanto internas como externas. Mas às vezes, por exemplo, se tem uma pessoa que ela critica muito, exemplo, o padre, como eu vejo, por exemplo, com o senhor e com o Samuel, você não acha que também dentro disso tem um limite de críticas que a gente poderia, por exemplo, padre, acho que às vezes o senhor critica tanto, por exemplo, lógico, o senhor
com o seu exemplo, se fosse no meu caso, tanto que o padre cobre, xinga, fala isso aqui, eu já tinha mandado o padre a bosta. Porque... Mas por que a gente não manda o padre a bosta? Porque ele enxerga com um olhar de fé, sei lá. Mas por quê? Mas por quê? Mas... limite que... Beleza. Mas porque quando você olha para as críticas que o padre nos faz, a gente leva muito pro pessoal. Mas E a aqui crítica, está o problema. ela não é pessoal, ligada à pessoa? Filho, existem duas diferenças. Crítica, ela pode estar direcionada diretamente a você e ou ao teu crescimento. Ele não está criticando o Barnabé. Ele está criticando as ações que o Barnabé faz. É diferente. E ainda que a crítica fosse pessoal, para que a gente leu um livro chamado Paz Interior no Aspirantado? O que ele nos ensina? Que independente das coisas de fora, a paz tem que estar dentro. Isso aqui, sabe o que é? Se você fosse um empresário, não, se você fosse funcionário de uma empresa e você recebesse muitas críticas, o que você ia fazer? Ir embora. Se pagasse bem, você ia ficar. Não ia ficar? Por que você ia ficar? Porque no caso eu tenho um bem, tipo, É porque não pode qualquer como. Porque eu tenho sei lá, um bem maior, um propósito maior por detrás das críticas, que é, no caso, o dinheiro. E na vida religiosa o quê? O céu, Já resolveu. Simples assim. É simples. Engolir seco. É o que você falou, é que a gente leva mais pro pessoal do que pra fé. Por isso que quando dói. quando eu faço crítica ao Lucas, ele é muito pessoal. Ele não fez o processo de sair do eu para o eu maior. Super. E aí? Copia aí. Entendeu? Então ele fica muito aqui. No eu pessoal. Mas se não entenderem que o que eu quero é isso aqui, Medo. se não entender que o que eu quero é aquilo, vai ficar difícil superar toda a cobrança interna e externa para ele chegar na aceitação e da aceitação ele chegar à liberdade. Arte abstrata. Talvez desse quadro depois. O processo é esse. Eu imagino pra quem tá lá, tem que enxergar Então, ainda falando das críticas, né? As críticas, elas possuem um benefício, que é o benefício do crescimento, e isso faz parte da vida comunitária. Você vai ser criticado aqui ou você vai ser criticado em casa. Em casa você vai ser chamado de vagabundo, de preguiçoso, que não fazia nada, você era um acomodado da vida, você não ajudava a fazer merda nenhuma dentro de casa, você só dava trabalho, é melhor não ter nascido, e etc. Só que em casa, quando a gente recebia críticas dessa forma, o que é que nós fazíamos? Chorava. Fuga. Fugiu. Nós fugimos. E aqui, o que nós fazemos? Então, Para de ficar com a mãe. cara emburrado. Aqui nós precisamos enfrentar, não tem pra onde fugir. Verdade, cara. Nós choramos também, né? ou vira missionário, pode. Ouvir missionário. O cara mais verdadeiro que eu vi nessa aula, tá? Não, Por cara, quê? não sei se
O quê? Essa aqui? É, porque tipo, às vezes em casa minha mãe falava umas merdas comigo, eu ia pro campo jogar bola, eu ia pra igreja. Nem lembrava que ela tinha falado comigo. Daqui eu vou pra onde? Se a gente não vive isso aqui, se a gente não vive isso aqui na fé, sabe qual é a consequência disso? Depressão? Não. Terapia, agora eu tô. A gente não vai aguentar. Nossa espiritualidade. Espiritualismo. Nós queremos um falso espiritualismo. O que eu faço espiritualismo? Aí o que vai acontecer? A pessoa que vive a sua espiritualidade de maneira falsa. A pessoa fala, entrego tudo para Deus, da boca para fora. Eu comungo toda hora, tipo, fosse assim. Mas dentro, como que tá? É um falso espiritualismo. Por quê? Brincadeira. Porque aquilo que ela confessa com os lábios Não está colocando. Só tem você. não está no coração. Entendeu? Isso é um falso espiritualismo. E aí nós nunca seremos verdadeiramente homens e mulheres de fé, religiosos e religiosas de fé. A nossa fé é sempre uma fé espiritual, uma fé mentirosa, uma fé falsa. E isso é interessante porque comunidade, ela começa antes de tudo. Aos pés de Jesus. Não. Comigo? Quando eu saio do eu, vou pro norte. Não. Também, mas esse movimento do eu ao nós é um movimento De sair De de fé? si. Transcendente. De Não. esvaziamento. Não. Também, De mas doação. não. De entrega. Não. O Romulo falou transcendente. Falei que geografia, Eu vou escrever aqui, ó. No convento temos que transcender. É isso que tem que ser, caramba. Movimento Movimento. Não, deixa. é assim que se dá o nosso crescimento espiritual. É sempre de dentro para fora. É que nem aquela musiquinha da PJ. Ela vem de dentro ela vem. Todo o crescimento espiritual que nós temos. É de dentro para fora. E de dentro que vem. Se nós invertermos o crescimento da nossa comunidade, ou o crescimento do Cristo em nós, ou o nosso próprio crescimento de fora para dentro, eu vou me pegar mais as regras. Essa porta tá chatinha, hein? Hã? Essa porta tá chatinha. Eu me apego mais, né, por dentro, se o movimento for de fora para dentro, eu me apego mais às regras. E quando eu me apego mais às regras, o que acontece? Não acaba sendo eu. Não é livre? Fazendo por obrigação. Não existe liberdade, existe enquadramento do espírito, que no final nós podemos dizer que seria um tradicionalismo. O que é que o tradicionalismo faz? Sofrer as regras. Eles se apegam muito a isso aqui, Moralismo safado. porque eles não compreenderam que tem que ser ao contrário o movimento. Tem que ser aqui, ó. É aqui. A pessoa muda, ela precisa mudar aqui dentro. Isso é conversão. Conversão é de dentro para fora. Será que eles pensam que a gente tem que fazer o processo inverso de fora para dentro? Porque eles se apegam mais ao externo. É, então, isso que eu estou dizendo, eu acho que eles devem ter o pensamento que nós devemos mudar de fora. No retiro que nós tivemos com o padre Rafael, ele falou sobre o crescimento aspiral. Como que uma aspiral acontece? Um círculo.
Ele começou pequeno. Ele começou um pontinho. Nós entramos na comunidade esse pontinho. E com o passar dos anos, o processo formativo, esse pontinho ele vai crescendo. Até ele ganhar expansão. Aí nessa expansão nós podemos colocar liberdade, amadurecimento, aí a gente coloca perdão, caridade, esperança, fé, disponibilidade, enfim. É sempre um caminho de dentro para fora. Nunca pode ser o inverso. Ninguém começa grande e fica pequeno. A gente começa pequeno e se torna grande. A comunidade dos 12 começou Pequeno. e ela se expandiu há 2024 anos. Mas ela começou pequena, com 12. Começou com 12 bispos. Hoje nós temos mais de 6 mil bispos. Então olha a diferença. E se o nosso crescimento dentro da comunidade não for de dentro para fora, a gente também vai sucumbir, a gente vai cair. O crescimento é sempre de dentro para fora, gente. Não adianta querer crescer de fora para dentro. Quando os caras, os rapazes chegam aqui, eles chegam aqui desse tamanho. Por quê? Porque eles querem mostrar serviço, né? Eles não podem chegar aqui e mostrar que eles são preguiçosos, por exemplo. Eles vão mostrar depois que entrar. Sim. Eles não vão querer demonstrar que eles são frágeis. Vão demonstrar depois que entrar. Vai chegar sempre com o discurso, não, eu sou o pá, eu sou aquilo, eu sou isso, eu peguei tantas, eu fiz tanto, eu tinha tanto, eu era aquilo, eu era isso, eu não sei o que, eu não sei o que, sempre estava afirmando. Quanto mais vazia a carroça é, mais barulho ela faz. Esse aqui se aplica ao exemplo da carroça tranquilamente. Quanto mais vazia a carroça é, mais barulho ela faz. E esse é o crescimento que tem que se dar na comunidade também. Então nós descobrimos o valor da vida comunitária, da vida religiosa, dentro do coração, no coração do homem, que nós encontramos coisas boas e coisas ruins, tesouros bons e tesouros ruins. São Domingos Sávio, acho que esse aqui é Domingos de Guzmão. Ele nos apresenta, ele fala que é necessário passar pela morte para que isso aconteça a unidade. E esse processo é um processo dinâmico. Quanto mais eu morro, mais vida eu tenho. É meio paradoxo, né? Duas coisas contradizem. É igual o grande trigo. É igual o grande trigo. E ele tem uma oração, eu só peguei o final dela, que ele diz assim, Cristo ontem, Cristo hoje e Cristo sempre. Quem na nossa vida sempre vai permanecer? Cristo. Os fundadores passam, os carismas passam, os ministérios da igreja passam. Os dons passam. Nós podemos mudar continuamente as constituições, mas o que vai ficar? Cristo. Por que Cristo sempre fica? Ele é o princípio. Porque ele é a base. Ele é o centro. Porque nós estamos direcionados para Ele. Quanto mais direcionados para Cristo, mais perto de Cristo nós estamos. E tudo vem dele, né? Tipo, os carismas brotam do coração dele, então tudo está ligado a ele. O carisma existindo, não ainda continua sendo Deus.
E aí quando nós passamos por todo esse processo, né, de dentro para fora, do recebimento das críticas e do amadurecimento através delas, e lembre-se que sempre a crítica, ela precisa nos mover a algo maior, né? Ela precisa nos fazer crescer. Quanto mais nós passamos pelo processo de dentro para fora, das críticas, da unidade e tudo mais próximo de Cristo nós estamos, né? Então, fica eu mais Cristo igual a 1. E quanto mais um nós somos, aí nós podemos entrar na frase de São Paulo e perguntar para ele, aliás, perguntar com ele, né? Quem nos esperará do amor de Cristo? Quem? Dados do separado. Quem nos separa do amor de Cristo? Nada. Irmão, Só a gente mesmo? Não sei se pode ser uma pergunta, mas espero que o senhor entenda o que eu quero dizer. O senhor falou que quando, por exemplo, a gente receber uma crítica, a gente tem que receber ela com alegria. Não é necessariamente alegria. Não, você falou questão da. Tipo, você ficou triste porque você recebeu uma crítica. Porque muitas vezes a gente, sei lá, às vezes a gente está vivendo uma ilusão, pensando que a gente está indo muito bem, isso, aquilo. Só que aí você recebe uma crítica, automaticamente você fica, poxa, não esperava isso. Ou, enfim, é um processo natural nosso, não é? Sim. Por exemplo, às vezes eu tomei uma crítica, automaticamente eu vou ficar um pouco introspectivo, porque eu reconheci com, sei lá, com o meu rosto, com a minha expressão, que eu fiquei triste, mas interiormente posso pensar, poxa, tem razão, vou buscar ser melhor, nesse sentido. Sim. Porque às vezes, sei lá, receber uma crítica, tem que sorrir, eu fingir que eu tô bem, que nada me ataca, nada me aflige. Não seria tipo um risco também para a pessoa? Um risco para a pessoa o quê? Sei lá, tipo, fingir que tá tudo bem através das críticas, sei lá, acho que ficou um pouco confuso, mas Eu acho que todo mundo sabe que ninguém gosta de ser criticado. Ninguém gosta. Não tem mundo nesse mundo. Eu adoro ser criticado, eu critico. Eu fico triste, eu fico emburrado. Não tem nenhum. Tudo depende de como você Complica nada. Porque fere o quê? Nada, A pessoa, o ego. A sangue Porque foi a nossa imagem. E nós somos tão apegados à nossa imagem ao ponto de ficarmos tristes quando recebemos a crítica. Esse é o problema. Por que muitas vezes nós sabemos ler, por exemplo, mas quando nós vamos ler para os irmãos ou em público nós erramos? Nós ficamos nervosos. O medo de falar zoado. Por causa da imagem. Porque nós temos um apego à nossa imagem. Pode ver, por exemplo, um velhinho, um senhorzinho, ele perde o filtro de tudo. Por que ele perde o filtro de tudo? Tá nem aí pra imagem dele. Verdade. O cara já viveu tudo que tinha que viver. Já fez tudo que tinha que fazer. Tá no final da vida, o que ele vai ter que viver? Ninguém pode tirar mais nada dele. Já tirou tudo, se matar, vai ser pronto, vai ser Por favor. Teoricamente vai ser um favor. Vai ser um favor. Não, ele não tem mais filtro nenhum. E esse filtro, ele não tem mais isso aqui, ó. Apegou a imagem dele. Só que nós temos que alcançar esse grau de liberdade não com 90 anos. Nós temos que alcançar isso hoje. Precisamos alcançar isso hoje? É não, Belê? A gente pode parar com esse livro e começar a liberdade interior? De novo. Para todos? Então é isso. Né? É isso. A vida é isso. A vida religiosa é isso. Formação é isso. Né? Ter Cristo como unidade é isso. É você buscar uma unidade que começa em Cristo e termina dentro do teu coração. Né? E termina de dentro para fora. Né? E toda a energia que a PJ tem, não estou brincando. Né? Mas nós pegamos, por exemplo, a vida de São Maximiliano Maria Kolbe. A liberdade dele estava onde? No interior. No interior dele.
apesar de ele estar rodeado no campo de concentração e sabendo que ele ia morrer, para ele, externamente, aquilo não fazia mais sentido. Né? O que fazia sentido é o que estava dentro do coração dele. E é assim que funciona a nossa vida. Né? Quanto mais apegados ficamos à nossa imagem, mais nós sofreremos. Mais nós ficaremos emburrados, mais nós ficaremos tristes, mais ficaremos depressivos, porque nós nos apegamos à nossa própria imagem. Mas quando Cristo for um em nós, mais felizes nós seremos, mais livres nós nos tornaremos. E é assim que funciona a vida. Quem quiser seguir a Cristo, toma sua cruz, vem e segue. Se livrinho rendeu, né? E nem acabou, tá na metade. Está na 48 ainda. São quantos? 100. 100 mais um pouco mais 100. Vai ser esse ano todo esse livro. Eu queria mudar, eu queria ir pro outro também. Mas tá bom, vai. Comunidade Verde Perdão em Festa. Dá uma picada no... Ele faz mais a gente chorar. Esse aí deixa a gente mais mal. Não, mas agora vamos terminar o que começou, pra não ficar igual. Então volta pra comunidade Perdão e Festa, que a gente já tinha começado. Esse daí já começou, termina esse que já Não, vou terminar essa aqui. É porque você chega uma hora que ficar chato. Tanto bater que vai sair água. Então vai ficar chato. Mas enfim, não vou entrar no outro ponto hoje, não vai fugir do meu cronograma. Amém? Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pelo merecimento da bem-aventurada Virgem Maria, de São João Paulo II, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, irmãos.